ficar elétrico que o Zé Lucas chegou. Muito bom jogador. Gerson, você é o síndico. Ponto final. Síndico, ponto final. William, gostei do jogo que você fez ontem, mas entendo que o Fagner fez falta ontem. Fez um bom jogo, tá? Não, ele fez um bom jogo não, cara. Fez um bom jogo. Fez um baita jogo. Então, baita jogo quem fez foi o Gerson. Então é o seguinte, mas fez um bom jogo, tá? Para ser bem justo com ele, bom jogo seguro muito e tal. Bom jogo. Mas o Fagner faz muita falta porque vive a melhor fase dele com a camisa do Cruzeiro. Outra coisa, o Romero não tem como, gente. O Romero faz falta demais. Ah, mas você tá lamentando? Mas tô lamentando. Empate chechelento. O empate, placar, 1-1, chechelento. O Cruzeiro deu um chute no gol. Um chute no gol do Flamengo. E foi o chute do Arroio que foi o gol. Um chute no gol. Ah, mas e o lance do Wesley, que não foi chute? Ele entrou, bateu o peito nela. Chute é com o pé. Então, um chute no gol do Flamengo e foi o gol. E o meio-campo do Cruzeiro ontem não funcionou. O HG, um grande jogo, mais de 60 mil, né? 60.046 espectadores estiveram lá. Cara, a noite de Libertadores é diferente. Até comentava isso com o Elton. Eu estive no domingo, né? Nesse momento, muito feliz até que eu estou vivendo de vida agora, de poder voltar a assistir também jogos do Cruzeiro na arquibancada, vendo o Cruzeiro contra o Mirassol. Campeonato Brasileiro, a torcida esteve presente fazendo uma grande festa. E ontem, contra o Flamengo, os decibéis são diferentes em uma noite de Copa Libertadores. Não tem como, o engajamento é outro. E a gente viu um grande jogo. Primeiro tempo, achei que o Flamengo foi melhor, apesar de uma oportunidade criada pelo Cruzeiro logo aos 6 minutos, uma bola que é cruzada pelo Arroio e o Wesley passa. O Wesley, né, a gente projetava que havia uma dúvida por nossa parte aqui do setor esquerdo, que se o Wesley tivesse condição para 60 minutos seria o titular, e ele acabou mesmo sendo o titular por ali. Alguns encaixes, né, a gente vendo o Matheus Pereira marcando ali próximo o Pulgar ou o Jorginho quando construía, o Caio Jorge tirando o espaço do Léo Ortiz. O Léo Pereira às vezes ficava, digamos, mais solto para criar, não era algo ao acaso, né? Porque o zagueiro mais construtor do Flamengo, com certeza, e que pede atenção para que você tire o espaço, é o Léo Ortiz. O Arrascaeta sendo acompanhado ali pelo Matheus Henrique. O Cruzeiro tem um pouco de dificuldade, o Flamengo venceu aquele duelo de ter mais posse de bola do que o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo controlou mais o jogo, mas num todo, assim, o Flamengo não teve oportunidades que fizessem o Otávio ter que fazer milagre. Ele teve intervenções importantes, sim, mas achei um jogo muito de igual para igual. No segundo tempo, o Cruzeiro volta bem no segundo tempo. O lance do Arroio é um lance clássico que a gente vê do time do Arthur Jorge, né? Lateral por fora, ponta por dentro, ultrapassagem, o Arroio fazendo um belíssimo drible, mas esse gol, ele começa de uma outra maneira, o Cruzeiro construindo de pé em pé uma faceta que esse Cruzeiro não tinha o ano passado. Em jogos como o de ontem, com nível de dificuldade extrema, a gente tem que lembrar que esse Flamengo, nos últimos 7 anos, conquistou 3 Libertadores, perdendo uma final ainda, que poderiam ser 4 Libertadores em 7 anos, com um elenco que dispensa comentários. Não faltou paciência ao Cruzeiro ontem para trabalhar a bola de uma maneira a buscar um espaço na defesa adversária. Acho que o Matheus Henrique individualmente ficou bem abaixo dos outros companheiros e a ausência do Romero fez com que o Gerson tivesse uma sobrecarga, vindo buscar essa bola mais na parte de trás do campo, e o Matheus Pereira também fizesse o mesmo movimento. Eu acho que a ausência do Romero impacta diretamente na atuação do meio-campo do Cruzeiro, que na maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, acabou sendo dominado pelo meio-campo do Flamengo. Para mim está em aberto, HG, o Cruzeiro provou mais uma vez que não tem a mesma folha, não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo número de opções em termos qualitativos que o Flamengo tem, mas o Cruzeiro é sim muito bem treinado. O Flamengo veio, respeitou o Cruzeiro também, tentou fazer o seu estilo de jogo, mas eu vejo que está em aberto para o segundo jogo no Maracanã. E aí, meu jovem? Que bom, né, que está aberto, né? Mais emoção para a próxima quarta-feira, mais um jogaço que a gente vai acompanhar. Eu quero pegar um início de uma fala sua, quando você, durante a sua abertura do programa, você fala a respeito da falta que o Fagner fez. Eu prefiro colocar que o William substituiu à altura o Fagner, porque aqui mesmo nesse programa eu falei que o Fagner é um dos protagonistas da equipe do Cruzeiro, e substituir protagonistas tem muitas responsabilidades, e o William foi muito honesto na atuação dele ontem, foi muito importante na marcação, e deu o passe pro
pro Arroio fazer o gol. Então, o Valu falou sobre a construção da jogada, e essa construção de jogada ela também passou para o William. Então, eu só quero tirar essa parte, pegar essa parte do meu comentário para elogiar um atleta que, por muitas vezes, eu mesmo aqui no programa, critiquei as atuações do William. Então, baita atuação do William. Eu coloco como muito boa a atuação do William. Foi importantíssimo para o Cruzeiro ontem. E reforço, substituir jogadores que são protagonistas é bem difícil. Visto o que hoje está sendo criticado, o Mateuzinho. O Matheus Henrique, precisou substituir um dos jogadores também muito importantes e um dos ídolos recentes da história do Cruzeiro, que é o caso do Romero. E existiu uma grande preocupação. Ontem, aqui mesmo no programa, eu falei, eu estava curioso para saber como seria a postura desses dois substitutos, porque o Arthur Jorge trabalhou e trabalhou muito para pegar e chegar a esse jogo, tendo os dois jogadores muito bem adaptados ao sistema do Cruzeiro, tanto o William quanto o Mateuzinho. E ontem nós vimos que o Mateuzinho não conseguiu cumprir todas as funções, ou às vezes nenhuma função que foi exercida para ele no contexto do jogo. Então, eu ainda bato na tecla. O condicionamento do cartão aos 10 pode ter tido um peso? Pode. Como não pode ter tido esse peso todo para um jogador da experiência que ele carrega? Mas, no contexto geral, jogo eu ainda acredito que está totalmente aberto. Vai ser um baita confronto, um jogo interessantíssimo. E reforço mais uma vez, é um jogo de decisão nas oitavas de final da Copa Libertadores. A tendência na semana que vem é de um jogo mais aberto, né? Ou não? Eu não creio num jogo mais aberto. Acho que parecido com o que foi ontem, sabe? Mas o jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente. A primeira é que o Flamengo não é um bicho-papão que a gente imaginava que fosse. É um bicho. É um bom time, é um baita time, tem bons jogadores, mas não é um bicho-papão que será impossível vencer. O Cruzeiro tem capacidade para vencê-lo. O Cruzeiro ontem fez uma partida correta para mim no contexto geral. Não foi das melhores partidas que a gente viu do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge, não, mas está muito próximo do que a gente está acostumado a ver desse time. Então, algumas coisas que são importantes e que eu acho que a gente precisa destacar. Até individualmente, eu não gostei do Rojas ontem, mas eu acho que é algo natural de quem está chegando a um clube e a um país novo. O Arthur Jorge, para mim, foi bem. O Caio Jorge e o Matheus Pereira, pelo padrão que eles mostraram no Cruzeiro, eu espero mais do que eles apresentaram ontem. O Gerson, o dono do meio-campo, e o Jonathan Jesus, cara, é impressionante o que esse moleque joga. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio, assim como o Valu foi. Aliás, um abraço lá pro Rômulo de Vespasiano, que trabalha lá no Mineirão, gente boa pra caramba. E indo ao estádio, a gente consegue enxergar algumas coisas de forma diferente. Cara, eu comentei com o Valu hoje na rádio, no Band News na área, como o Cruzeiro pratica algumas inversões que para mim são interessantes pra caramba. E aí você pega o Jonathan Jesus recebendo pelo lado esquerdo da defesa, buscando o William aberto na ponta direita, cara. E isso, por várias vezes, acaba funcionando. Acaba deixando os jogadores em condições de criar de uma forma melhor. Só voltando à questão individual, eu não gostei do Matheus Henrique. Para mim, ele fez uma partida ruim. O Rojas também não foi bem para mim. Foram os únicos dois jogadores que eu destaco de forma assim, mais negativa assim, pelo lado do Cruzeiro. E eu espero que no próximo jogo, com a volta ou as voltas de Fagner e Romero, o Cruzeiro consiga um resultado melhor. Porque, de verdade, a impressão que me passou ontem, depois do jogo no Mineirão, é que é muito possível o Cruzeiro ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Você quer saber o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pênaltis. O HG, eu não duvido que o Cruzeiro consiga vencer no tempo normal. Pênaltis? E aí um dado interessante. Sabe qual foi a última derrota do Cruzeiro fora de casa? São Paulo, dia 4 de abril. O Cruzeiro, desde o dia 4 de abril, não perde fora de casa. Então, assim, eu acho que isso deixa o torcedor um pouco mais confiante. E outras coisas que deixam. Cara, o Wesley vai estar mais adaptado ao time, melhor fisicamente. O Arroio ontem parece que tomou um choque antes do jogo e foi jogar e voltou a ser o Arroio que a gente viu no início do ano e na temporada passada. Então, velho, eu, sinceramente, tô ansioso. Porque eu acho que o Cruzeiro tem capacidade demais de se classificar lá. É isso aí, pessoal. Passando aqui rapidinho para, primeiramente, agradecer a vocês por acompanhar o vídeo até aqui. Muito obrigado. E peço a vocês aí o like, tá? Antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. Apoia muito aí
o canal para crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Já peça seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva antes de sair do vídeo, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? E também compartilhe o vídeo com os amigos, quem puder. Vai ajudar demais o canal e a gente só agradece, tá bom? Falando um pouco do canal, traz notícia todos os dias para vocês aqui, tá? Direto ao ponto, cortes de notícia só do Cruzeiro, tá? Direto ao ponto para vocês, sem enrolação, todos os dias. Então, você que é cruzeirense está no lugar certo, tá bom? Então, antes de sair, verifica se o sininho de notificação está ativado, que todos os dias você vai estar sendo avisado que terá sempre a atualização aqui do Cruzeiro. Vou ficando por aqui, aquele meu forte abraço. Qualquer novidade, a gente volta e atualiza o canal para vocês. Até o próximo vídeo, nação!